Novo presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público que nos assistem e nos escutam pelos meios de comunicação. Eu queria, primeiramente, parabenizar o município. Ainda não é o que eu gostaria que acontecesse, mas pelo menos isso mostra, vereador Faria Neto, que a Câmara faz o seu papel. O simples fato de nós termos ficado indignados com o preço que ia ser pago pelo chorume, não é? O mesmo já voltou aí na estaca dos R$140, voltou para trás, né? É claro que é outra empresa, mas já caiu o preço, 35% a menos, né, do preço praticado. Eu gostaria que isso fosse feito diferente. Eu acho que o município já tinha que começar a se preparar, comprando os seus caminhões para transportar o chorume, até porque nós vamos ter a nossa estação de tratamento daqui a pouco, e nós vamos ter que fazer o transporte desse chorume, da nossa lagoa, né, de chorume, para dentro da nossa estação de tratamento. Enquanto isso, nós poderíamos estar levando esse chorume, ou mesmo um serviço que essas empresas fazem, nós poderíamos fazer isso com facilidade, tendo já a nossa frota de caminhões, 1, 2 caminhões resolveria isso, a gente todo dia estaria transportando esse chorume aqui para Botucatu, que é o que eles fazem, colocando na estação de tratamento de esgoto de Botucatu. Mas fica aqui, então, essa minha fala, porque se nós não estamos para começar, pelo menos, a se indignar com algumas coisas, o contrato não tinha voltado para trás. E nós estaríamos pagando 35% a mais, né, pelo preço do chorume. Também eu gostaria de aproveitar, dizer que o Hospital Manuel de Abreu, como o Paulo Eduardo já tocou no assunto, vai sofrer aí uma reforma. É prevista 2 anos para fazer essa reforma, o hospital vai ficar fechado enquanto isso, né? E eu acho que agora era a hora de nós levantarmos a questão do hospital do idoso para a cidade. Eu já cansei de falar aqui que nós vamos ter, daqui 5 anos, 23% da população acima dos 60 anos de idade. E é uma população que, quando ela tem diabetes, não é uma coisa que cura, é uma patologia crônica. Você tem várias outras patologias, como acidentes vasculares cerebrais, insuficiências respiratórias, pneumonias, né? Quer dizer, pelo menos as 10 ou 15 patologias que incidem mais nessa população de idosos, tinha que termos um centro de referência, e eu acho que o momento é esse. Nós criarmos o Manuel de Abreu como centro de referência, Paulo Eduardo, para o paciente idoso, porque nós vamos ter 23% da população de idosos na cidade daqui a 5 anos. Então, esse é o momento de nós começarmos a fazer, tecnicamente, uma análise nesse sentido e buscarmos, junto ao governo do Estado, a possibilidade de transformar o Manuel de Abreu num hospital do paciente idoso, um hospital geriátrico. Me honra com a parte, vereador Paulo. Perfeita a sua colocação. Acho que é um vazio na política, tanto municipal quanto estadual, a questão do idoso. E o senhor tem insistido nisso de maneira muito competente e muito pertinentemente. Acho, sim, que o Hospital Manuel de Abreu, além de comportar os dependentes químicos, comporta com clareza, pelo seu próprio perfil arquitetônico, um centro de tratamento de idosos. De fato, é uma lacuna na política assistencial, tanto local quanto estadual. Até porque, além dessa lacuna, se nós conseguirmos ter um hospital com uma referência nesse tipo de situação, os nossos idosos vão ser muito mais bem tratados, e não podemos esquecer que até mesmo aqueles que têm plano de saúde, né, na maior parte das vezes não consegue pagar o seu plano de saúde porque fica valores exorbitantes, e muitos deles acabam dependendo, sim, do serviço público de saúde. Mesmo com a parte, vereador Natalino. Vereador Raul, parabenizar pela sua fala, ressaltando aí, né, as políticas públicas referentes ao idoso, né, em nossa cidade. Tem realmente um requerimento meu que foi lido, pedindo informações sobre realmente uma eventual obra que está para acontecer, realmente sendo realizada ali na região do Meridota, vereador. Então, ressalto, corroboro com a sua fala. Eu acho que, de fato, é preocupante o município realmente não começar a trabalhar nas vias de fato para beneficiar essa grande faixa etária com o decorrer do tempo realmente que vai ter na nossa cidade. Parabéns e estamos juntos nessa proposta. Principalmente, vereador Natalino, dos pacientes que necessitariam, por exemplo, de unidades de cuidados prolongados, né? Quem já teve uma pessoa idosa para tratar em casa sabe o quanto custa manter uma pessoa, né, numa cama, dependendo de fralda,
né, fazendo escaras, quer dizer, você precisa de pessoas capacitadas tecnicamente para dar uma cobertura nesse sentido. Eu queria agora que a TV Câmara colocasse para mim, eu vou falar novamente sobre semáforos intermitentes. Pode começar a passar as fotos para mim, por favor. Os semáforos intermitentes é uma reivindicação que eu já venho falando há um bom tempo. Pode passar o próximo slide. E agora eu queria mostrar para vocês que a lei, que era uma lei federal, né? Ela já está no Senado. Então, de 2014, a lei começou em 2012 e agora essa lei já começou a tramitar no Senado desde, se não me engano, acho que é março do ano passado, né? Eu tenho a data correta aí. Mas, de qualquer forma, já estamos há 2 anos, né, com essa lei no Senado para aprovação. Ela já foi aprovada a nível de Congresso Federal. Pode passar o próximo. Né? Essa lei, na verdade, só para fazer um resuminho que vocês estão vendo aí, ó, os semáforos deverão, nesse artigo 89, ela modifica o Código de Trânsito. E os semáforos deverão funcionar entre 0 e 5 horas do horário local, em operação em sistema de alerta, com sinal amarelo piscante, exceto aqueles posicionados em locais cujo fluxo de veículos e pedestres justifica o funcionamento padrão, conforme decisão fundamentada da autoridade competente de trânsito. Né? Para vocês terem uma ideia, São Paulo já faz isso na capital desde 2002, com a Lei 11.332. Né? E ali nessa lei, ela ainda coloca, além disso que eu acabei de dizer, aí começa a variar, né? Já puxou o horário para as 23 horas. Tem locais que pega isso até um pouco antes. Né? Mas, de qualquer forma, o artigo 2º fala assim: caberá ao órgão competente do Executivo definir, com base nas estatísticas, os locais de maior incidência de roubos e assaltos que deverão atender ao disposto no artigo 1º. Ou seja, nós podemos modificar o horário, né, previsto em lei a qualquer momento. A cidade vai resolver, ó, tem que ser às 11. Não, essa aqui, seu local pode ser 11h30, que está próximo de uma escola que abre às 11h30. Então, nós daríamos um pouco mais de segurança, porque o que está acontecendo? Pode passar o próximo. Né? Pode passar o próximo ainda. Né? Esse é o artigo 1º que eu acabei de dizer, que é a autoridade local que coloca. É claro que nós deveríamos, aí no parágrafo 2º, falar assim: é obrigatória a colocação de sinal de regulamentação R2. O que seria isso? Dê a preferência, porque quando está piscando, vai piscar para os dois lados. Então, dê a preferência, a pessoa vai ver quem vem pela direita, vai ter a preferência de passar, né? Para que você tenha uma certa... Mas o cuidado tem que ser de ambas as partes. Já vi algumas jurisprudências nesse sentido. Pode passar o próximo. Esse próximo aí é a lei original, né, que fala do horário entre 0 e 5 horas, e ainda que quem vai falar o início e o término da operação é a própria cidade. Ela que vai decidir se começa meia-noite, 5 horas, ou um pouco antes, né, ou um pouco depois. Então, você veja que as leis acabam se coincidindo um pouco dentro desse sentido. Né? Pode passar o próximo, por favor. Pode passar mais um, que eu acabei de falar. Né? Aqui é só para mostrar, gente, isso aqui, Franca já tem funcionamento desse semáforos intermitentes. Ela já está funcionando. Em 2012, né, teve uma matéria no Jornal da Cidade que falava assim: semáforos intermitentes é segurança? Estava indagando isso. Né? Isso em 2012. Por quê? Porque lá naquela época tinha acontecido 5 assaltos, tinha sido registrado, né, nas últimas semanas. E aí voltou-se a discutir esse tipo de situação. E principalmente ali na Presidente Kennedy, no centro, em outros locais. E aí, na época, pode passar o próximo. Na época, o presidente da Endurp falava que existia sim a possibilidade e eles iam fazer um estudo técnico para ver se isso seria possível ou não. 2012 para 2016, nós estamos falando em 4 anos, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2009 nós tivemos 860 motoristas multados, né, porque eles avançaram o sinal nesses horários noturnos. Em 2010, essas multas foram para 1.021 infrações. E são 7 pontos na carteira. As pessoas têm medo, todo mundo tem medo quando chega num farol desse, né? Principalmente meia-noite, 1h da manhã. Quem é que para? Ninguém para, gente, ninguém quer parar, né? Eu tive outro dia uma paciente falando que a polícia correu atrás dela, porque ela não parou, ela não percebeu que a polícia estava atrás, né? Ainda podia aí se passar por bandido, né? Pode passar o próximo, só para complementar. Aqui são apenas os documentos mostrando que a lei
já tramitou no Congresso. Presidente, só mais um minutinho. Passa só o filminho que eu quero mostrar para vocês. Passa o filminho para mim, por favor. O filminho, um minuto. Veja só. Isso sou eu de madrugada, andando numa avenida, numa cidade. Tá aí, ó. Essa cidade chama-se Lençóis Paulista. Lençóis Paulista, né? Já tem lá o seu farol intermitente funcionando, bonitinho, né? Poxa, se Lençóis Paulista consegue já implantar um negócio desse, por que Bauru não consegue implantar pelo menos em alguns sinais? Então, gente, fica aí o exemplo, tá? E eu espero que ou a gente aprova já um projeto de lei nessa casa, porque se outras cidades o fizeram, nós também podemos fazer. Obrigado, presidente.